games é uma das que mais vem crescendo e movimentando dinheiro nos últimos anos. É provável que muitos de vocês joguem ou conheçam dezenas de pessoas que jogam frequentemente, que assistam gameplays ou que simplesmente são interessados por essa área. Essa indústria é uma das mais responsáveis pelo entretenimento de hoje. É por isso que vamos começar a desenvolver o assunto a partir dessa palavra-chave: entretenimento. Quando o ser humano sentiu a necessidade de se entreter? Podemos responder a essa pergunta falando sobre a necessidade de fuga da realidade. O famoso pão e circo, política usada na Roma Antiga, é um bom exemplo de uma forma de entretenimento e fuga da realidade usada no passado. Para tirar a população da realidade política e fazer a todo custo a mesma apoiar os líderes, era-lhes dado entretenimento, fazendo, assim, com que ninguém contestasse as formas de governo impostas. O teatro, surgido na Grécia, fazia o mesmo com a sua população. Era um escape da vida real, assim como continua sendo para muitas pessoas hoje em dia. Assim que os livros param de ter o domínio apenas do clero, eles também passam a ser uma nova forma de entretenimento. Assim como o surgimento dos rádios, com suas radionovelas, da TV, com suas telenovelas, do cinema, de concertos, até mesmo dos bares em fins de noite e, finalmente, dos jogos. Jogos existem há milênios, jogos de mesa, de cartas, de tabuleiro, matemáticos, de rua e por aí vai. Porém, no último século, tivemos o surgimento dos videogames, ou jogos eletrônicos, uma forma totalmente nova de se obter entretenimento. O primeiro videogame nasceu por volta dos anos 1960, mas começa a se falar sobre a indústria de jogos apenas a partir dos anos 70, com o surgimento da Atari e de seu jogo Pong, o primeiro da história a ser comercializado. A evolução dos games é dividida em 8 gerações, começando por uma com recursos gráficos extremamente limitados, passando pela introdução do 3D e da melhor elaboração dos jogos, além do recurso dos jogos online, até chegarmos à 8ª e atual geração, que começou há não muito tempo. Essa geração, até agora, não apresentou muitas inovações. Talvez a maior seja o óculos VR, ou seja, de realidade virtual, e seus derivados, que permitem que o jogador tenha uma experiência muito mais imersiva. Porém, esses óculos ainda não foram muito otimizados, sendo ainda muito limitados e não permitindo que os jogos sejam tão amplos quanto os convencionais. Outra marca registrada da atual geração são os gráficos cada vez mais detalhados e aproximados do nível cinematográfico. Serious question for you. How bad do I smell? O que torna a experiência dos jogadores muito mais interessante e satisfatória. Apesar disso tudo, alguns especialistas acreditam que o fim dos consoles se aproxima e que talvez essa seja a última geração a possuí-los, pois os PCs gamers customizados estão cada vez mais chamando a atenção dos jogadores. Voltando à indústria de jogos, é importante falarmos sobre o cenário competitivo. O primeiro jogo a ganhar um campeonato eSports foi Space War, em 1972, que contou com 2.000 participantes e um patrocínio da Rolling Stones. Mas foi nos anos 80, época da febre dos arcades, principalmente nos Estados Unidos, que ocorreu o primeiro grande campeonato do mundo dos esportes eletrônicos, promovido pela Atari e chamado de The Space Invaders Championship, e contou com mais de 10.000 pessoas. Apesar disso, muitos deixaram de ver os jogos como entretenimento e tiveram vontade de ser melhores, com o objetivo de ganhar campeonatos e seus prêmios. Com o tempo, principalmente após os anos 90, com maior acessibilidade à internet, surgiram celebridades dos esportes eletrônicos, que transmitiram vontade para outros jogadores de também chegar nesse patamar. Os jogos começaram a ficar tão populares a partir daí que as competições chegaram a ser transmitidas pela TV. Não era algo comum, mas quando acontecia, mostrava o grande crescimento da indústria e do interesse das pessoas por jogos. Vendo isso, nos anos 2000, o governo sul-coreano investiu em internet de maior velocidade e maior acessibilidade para a população, o que acabou fazendo com que este país se destaque até os dias de hoje no cenário competitivo. No começo da atual década, houve um boom dos esportes eletrônicos. Isso ocorreu devido, principalmente, à popularização das streams, que até hoje tem como sua plataforma principal a Twitch. Elas facilitaram o acompanhamento do cenário competitivo, fazendo com que as pessoas não apenas jogassem, mas também assistissem. Segundo dados da própria Twitch,
O site recebe cerca de 8 bilhões de visualizações mensais e 58% dos usuários gastam 20 horas semanais assistindo streams. Jogadores de alguns jogos específicos passaram a ser reconhecidos como atletas profissionais em diversos países a partir de 2013, criando uma bola de neve no crescimento dos esportes eletrônicos e da própria indústria de games no geral. Fabian, everybody from Team Liquid concentrating their efforts. You see everybody, every single one of the players here concentrating on the one kill that they need. Have they run out? Yes, they will! Liquid, they win! Latin America, Penta goes down! O mercado de jogos tem previsão de movimentar globalmente 128,5 bilhões de dólares até 2020 e atingir 28,4% da população mundial. Há um registro de 66,3 milhões de jogadores em São Paulo, além de uma receita de 1,3 bilhão de dólares em 2017. Segundo uma pesquisa, somente nos últimos 2 anos foram produzidos 1.718 jogos no Brasil, 43% deles desenvolvidos para dispositivos móveis, como celulares, 28% para computadores, 10% para plataformas de realidade virtual e 5% para consoles de videogame. Dentro desse universo, foram 874 jogos educativos e 785 voltados ao entretenimento. Ou seja, a indústria de games tem um passado, um presente e um futuro brilhantes e expansivos. O futuro promete muitas inovações de experiência, jogabilidade, imersão, acessibilidade e o interesse das pessoas pelos jogos apenas cresce. Depois de pesquisarmos, entrevistarmos pessoas envolvidas com o mercado de games e refletir sobre o assunto, chegamos a algumas conclusões. No Brasil, os jogos têm potencial para melhorar, mas os produtores ainda devem ultrapassar algumas barreiras que não solucionaram até o momento. Bom, a gente tem qualidade, na verdade, a gente tem qualidade de desenvolver fragmentos no mesmo nível do que lá fora. O problema é que para ser um AAA você precisa ter a lot of money, resources and time, né? Um monte de tempo, dinheiro e recurso, que é o que a gente não tem no Brasil. Tempo, dinheiro e recurso. Muito dinheiro, porque a gente está chamando AAA de jogos que tem mais de 20 milhões de investimento. Pelo menos, assim, um joguinho, né, humilde. No Brasil, os jogos com maior orçamento que a gente pode vislumbrar por uma lei de incentivo e coisa e tal é assim, algo perto de 1 milhão, né? É muito pouco. Agora, uma questão que a gente tem discutido bastante na indústria é que o brasileiro se dedica, às vezes, a se colocar no padrão internacional ou a escrever histórias que são escritas lá fora, que o brasileiro ele não tem que se enquadrar no formato de produção lá de fora para crescer. Ele tem que defender ainda mais a forma como a gente vê as coisas aqui para se destacar. O cenário competitivo dos jogos provavelmente crescerá cada vez mais. Não, eu acho que nossos esportes vão tomar um espaço absurdo, porque não deixa de ser uma forma de você levar alguém ao limite, né? Então se na Grécia Antiga, lá com os Jogos Olímpicos, a gente colocava alguém no limite da força, no limite da velocidade, no limite da habilidade física, motora, agora você está colocando alguém no limite ali da performance deles mental, né? E de coordenação motora fina, né? Os jogos passarão a ter uma nova plataforma, o streaming. Porém, isso não fará com que outras desapareçam, ao menos completamente. I think we need one more, just because of really 3 big things. First off, people like to own stuff, right? Yeah. They like to own physical media, they like to own a console. Secondly, broadband internet penetration, right? People in the US, like, speeds tend to be maxed around like 20 megabits per second, and for a streaming service in games to have 0 latency, you need to have about 100. And the third one is that people are just kind of scared of it, right? They're kind of scared of this idea of not owning something. They want to own it. They want to have it to themselves, even if that's like owning it digitally, and it being like sitting on their hard drive. Eu não acho que os consoles vão acabar. Assim, particularmente, a gente vai ter uma segregação no sentido de que vamos ter streamings, né, de jogos pela nossa TV, vamos ter streamings de jogos pelo nosso celular,
Mas eu acho que ainda vai ter um viés de jogos de altíssima performance, de peso, que só vão poder rodar em determinados hardwares. Acho que é muito mais um acúmulo e aí o capitalismo venceu. A gente vai ter mais tipos de console, vai ter o streaming, a gente vai assinar o Netflix, vai assinar o streaming de coisa da TV e vai acumular. Realidade virtual afetará as interações e criações de jogos cada vez mais, e as inteligências artificiais terão, e já estão tendo, uma grande importância nessa área. Like machine learning, I think is really interesting. It'll take our artificial intelligence in games to more interesting places, and it's really fascinating when you talk about esports, right? Because obviously the best way to practice an esport is to play against other people, but maybe that's not feasible all the time. Mm-hmm. So if you have machine learning AI that's learning by watching players play and starts to take on their behaviors, then that's something I think that's really compelling. And then eventually we'll just have AI playing AI and there'll be no humans involved. I think the first place, like I said, it's going to be inserted in just making the AI in games smarter. Secondly, it's something we already do a lot, but we'll continue to do more, which is testing using AI. That's the only place that I see it being, if we want to talk about a threat to people's jobs in the game industry, that's the only place that I see it being a threat. But ultimately, an AI can't replace a tester because humans do irrational and dumb things when they play games, and we need someone to do that. We can't teach an AI to do, inane things. What we can teach an AI to do is, I had a friend who was a tester on Skyrim, and he had to open and equip every weapon 100 times, right? An AI can do that. You don't need a person to do that. But what an AI can't do is equip that weapon, ride on the horse, jump off the horse, punch the horse in the face, and then stab somebody, and just do behavior that we just don't expect the player to do. So it's still important to have it. I don't think AI is going to replace programming or design or any of that kind of stuff, because inherently, if we've gotten to the point where AI can write software, we're all screwed. Yeah. And if it can have unique, expressive thoughts like a designer has to, then I don't know. I guess we all just either are now serving the AI or we are living on beaches and in mountains having a great time because the computers are doing all the work for us. Eu acho que o futuro, talvez, de IAs em games sejam no sentido da gente habilitar NPCs a poderem interagir com outros NPCs e eles gerarem um mundo deles dentro do jogo e a gente meio que conviver com eles dentro desse mundo. Só que perigo, porque se você abre possibilidades dessas IAs interagirem entre si num ambiente virtual aberto para a internet, né, assim, conectado com a internet, a gente abre margem aí para que algumas coisas aconteçam de uma maneira maior, né, mais veloz do que a gente compreende e eventualmente... Sem controle, né? Eventualmente elas podem sim dominar o ambiente virtual, né? Os jogos serão, com o passar das décadas, cada vez mais integrados ao cotidiano das pessoas. É por isso que devemos olhar para eles com mais atenção e, ao mesmo tempo, desenvolver soluções desde já para problemas que essa popularidade poderá causar no futuro. Yes, I think that every art form has a responsibility to express and talk about the issues that they find important to themselves. We can help people understand a complex issue through play. And I think one of the things that I often tell people when they question my life and choices and career is that ultimately we are the best teachers, because if you look in nature or in history in general, people have always learned from play. The example I always use is cats. Anywhere from little baby cats to lions, right? Cubs all learn the same way. They learn to hunt by play hunting, by play fighting. So I think it's crucial that we do it. I don't think every game has to do it, right? Some games can just be fun. Just like, I think that a balanced workplace and a balanced piece of art needs multiple viewpoints. But if I'm making a game and I'm trying to express the viewpoint of a woman, I'm not a woman. I have never been a woman.
I will probably never be a woman. Therefore, I need some insights and some feedback from a woman. Now, if one is intimately involved in the project with me, then it's going to be infinitely better. So I think diversity is something that we as an industry are working really hard on. And it's not just, it's not just gender diversity, and it's not just, like skin tone racial diversity, right? It's socioeconomic diversity and then global diversity, right? Outro ponto é que os jogos, assim como diversos outros produtos, atualmente servem para atender aos nossos desejos, mas acabam também afetando nossos cérebros. Na China, por exemplo, já existem clínicas de reabilitação que auxiliam pessoas a saírem de vício de jogos e de outros problemas que eles criaram em suas vidas. Se hoje já existem pessoas extremamente viciadas em jogos, como nós seremos afetados por eles quando os mesmos nos proporcionarem ainda mais estímulos dos sentidos e uma imersão ainda maior? Será que é possível chegarmos ao ponto de confundir as realidades?